Oi, aqui é Maíra do Luz Sol Tarô e essa é a previsão de lua nova em Libra para Peixes. E esta é a carta de Peixes do mês. Que não tá dando para ler muito bem, eu acho. Mas tudo bem, porque eu vou ler. Letra A. Tá dando para ver pelo menos que tem uma letra A, B e C aqui. Então, letra A. O homem é bom. Letra B, o homem está bom. Letra C, o homem fica bom diante da vida. É a frase que, diante da vida, é o complemento aqui dessas letras A, B e C. Quantas cartas filosóficas. Pois, Lua Nova em Libra remexe ali nos conteúdos da casa 8 de nossas queridas piscianas e queridos piscianos. Isso quer dizer o que em português, né? A casa 8 vai tratar de um monte de assunto cabeludo, porque afinal de contas é a casa dos tabus. Então vai falar de morte, vai falar de sexo, vai falar dos nossos instintos. Que mais? E vai falar da nossa relação com o inconsciente, né? O inconsciente pessoal, ali onde a gente armazena os nossos traumas, os nossos medos. E que mais? É. É um bom resumo do que é a casa 8, né? Casa 8 também fala de uma questão interessante aqui em relação a essa carta, né? São... A casa 8 fala sobre transformação, né? Se na casa 2, que é a oposta, a gente vai falar da nossa construção de valores, a casa 8 vai falar da necessidade da gente lembrar que tudo passa, tudo passará, né? Porque, assim, por mais valiosa que seja, né, essa coisa que a gente constrói durante a vida, em algum momento a gente morre, e aí, enfim, qual era o valor mesmo, né? As coisas não têm um valor absoluto. E aí eu acho que essa carta vai falar muito sobre isso, né? Sobre essa questão desse valor que não é absoluto, né? Estamos falando, afinal de contas, de um momento de uma flexibilização total, né? Várias pessoas adotando esse novo normal aí. E, enfim, os números da pandemia não foram exatamente amansados, né? A gente já tá ali na marca, eu parei de ver, eu confesso, mas enfim, da última vez que eu vi, tinham quase 140 mil mortos por Covid-19 no Brasil. E recentemente, por 2 dias seguidos, que também, enfim, eu tento não acompanhar muito de perto essas notícias, né? Mas por 2 dias seguidos a OMS tinha registrado recorde no número de infectados mundialmente por Covid-19. Então, assim, enfim, e ao mesmo tempo a gente está vendo a flexibilização, o novo normal sendo adotado aí em larga escala, né, por todos os setores da sociedade. E, enfim, recai no lombo de quem, né? Do indivíduo, das pessoas normais, gente como a gente, porque afinal de contas, né? É, não existe muito como você segurar a onda de uma pandemia, né? Se você não tiver uma estruturação muito maior, né? Que vai muito além da nossa capacidade individual de se estruturar, né? A gente teria que ter, enfim, para estarmos em casa, né? De quarentena, a gente, enfim, não dá para rolar
num país onde a desigualdade, né, é tão profunda, não dá para rolar quando o Estado, né, não colabora de verdade, né, porque o auxílio emergencial de R$ 600 não é de verdade, não é colaborar de verdade, né, não é ajudar de fato. Então, assim, porque, né, quem depende quem não vive de renda, quem depende do trabalho para sobreviver, olha só, né, que pessoa fora da curva. Que pessoa curiosa é essa que depende da renda do trabalho, né, para sobreviver. Mas, enfim, não consegue sobreviver no Brasil com R$ 600, né? Na verdade, vamos combinar isso? Não consegue sustentar uma família com R$ 600. Então, enfim, não vou nem aprofundar nesse mérito, porque não é o mérito da discussão, mas, enfim, né? Nós, indivíduos, pessoas normais, né, que não podemos, né, não temos como enfrentar uma pandemia e segurar a onda de estar isolados, segurar a onda de um isolamento mesmo, né? Sem uma ajuda estrutural muito maior, né? Que inclui várias outras instâncias, instituições, né? Inclusive. Mas, enfim. E aí o que é que acontece? Aí a gente começa a ver aquela história, né? Enfim, estamos vivendo esse momento político extremamente polarizado, blá blá blá, redes sociais só. As bolhas das redes sociais só pioram, né? Essa noção, essa divisão, né? E aí, o que é que acontece? Começa a ficar aquela história, né? Nós e os outros, as pessoas que seguem isolamento, as pessoas que estão adotando o novo normal. E aí nessa começa mais uma vez a abrir aí uma distância, né? Começa a se formar mais uma vez uma polarização, né? Onde a gente vê as pessoas que estão respeitando e estão conseguindo, né? Seguir isoladas na pandemia, e aí por outro lado quem não está conseguindo fala da postura elitista, romântica, privilegiada dessas pessoas que seguem com o isolamento, que não deixa de haver um privilégio aí, mas não é só isso, né? Isso é uma maneira muito binária de ver, né? Muito preto ou branco de ver a situação, de 0 ou 1, né? Como da mesma forma as pessoas que seguem no isolamento começam a perceber as pessoas que estão adotando o novo normal e voltaram a sair, voltaram a trabalhar também por essa lente, né? E falar sobre irresponsabilidade, falar sobre, enfim, tantas coisas. E que também não é só isso, né? Não é só uma questão de, não, é ignorância, é irresponsabilidade. Não é só isso também, né? Enfim, dos dois lados existem outros argumentos, né? Por exemplo, as pessoas que estão adotando o novo normal e estão voltando a sair, né? Existe praticamente uma impossibilidade da gente ficar tanto tempo trancafiado numa boa dentro de casa. Não é exatamente. São. E são, né? Trancafiado a gente consegue até ficar, mas são, né? Então, são pessoas que, antes de mais nada, estão priorizando a própria saúde mental. E que. Inclusive porque. Nossa, já 9 minutos de vídeo, eu ainda tô aqui falando. Mas eu juro que faz sentido, eu juro que tem tudo a ver com isso aqui, tá? Com essa carta aqui de peixes e da casa 8, tá? Vou até botar aqui de novo para vocês lembrarem do que eu tô falando. Mas, né, enfim, começa essa polarização, essa dicotomia, né, entre as pessoas que estão adotando o novo normal, que na verdade, enfim,
são pessoas que, antes de mais nada, estão tentando preservar a própria saúde mental, né? Pessoas que continuam no isolamento, que são pessoas que também estão preservando a sua saúde mental, no sentido de eu mesma, por exemplo, né? Faço parte do grupo de risco. Ter que sair, para mim, é muito mais danoso para minha saúde mental do que ter que ficar em casa. E aí, nesse sentido, sim, né? Estou trabalhando muito menos, estou ganhando muito menos, mas vivo com mãe, moro com mãe, com avó, né? É um outro contexto. Então, assim, existe sim também um privilégio da minha parte, sabe? Mas o que eu quero dizer é que as coisas não são tão simples, né? Não é os isolados privilegiadinhos e o pessoal do novo normal ignorante e irresponsável, sabe? Tem muita nuance aí que precisa ser levada em consideração. Inclusive porque boa parte da forma com que a gente lida, né, com um momento como esse, é, é atravessada pelo nosso próprio inconsciente, né? A gente está falando de um momento que mobiliza um monte de coisa dentro das nossas cabeças, coisas que a gente não tem nem ideia, né, que a gente nem acessa de uma maneira consciente, por ser inconsciente, não é verdade? E aí, então, por exemplo, a gente está lidando coletivamente com um medo absurdo do desconhecido, né? A falta total, absoluta de controle, né? Que a gente, se em algum momento a gente achava que ia ter, se a gente ainda achava que tinha, né? Essa pandemia veio para dizer, galera, controle é ficção, esquece isso, né? Então, assim, Senhor. E aí, então tem conteúdos aí, fora, enfim, tem que lidar com a própria morte, né? Porque é isso, estamos falando de uma doença que mata, de um vírus. A taxa de letalidade dele não é nem tão grande, mas a forma de contágio dele é que é muito simples, é muito absurda, né? Ele se propaga. Então, assim, a gente está falando de uma quantidade de mortes muito grande por causa da facilidade com que as pessoas transmitem umas para as outras, né? E pegam, consequentemente. É um vírus, né? Não precisa de grandes maquinarias para se infectar, sabe? Para se contaminar. Então, assim, a gente está lidando com muito conteúdo inconsciente nesse sentido, sabe? E é muito fácil pra gente cair nessa dicotomia de fulano é ruim, fulano é bom, eu sou melhor do que você porque eu tô, sabe, isolada, você não tá, você é ruim, você não tá pensando no coletivo, você tá pensando só em você, na sua própria saúde mental, e a saúde mental de quem tá isolado, que não pode sair de casa enquanto tiver gente na rua, sabe? E não tiver vacina. Enfim, é muito fácil a gente cair nesse tipo de armadilha. Armadilha mesmo, porque polarização é armadilha. A gente deixa de perceber que a gente tá dialogando com outra pessoa, né? Que é igual a mim. E que, enfim, a gente tá falando de peixes. Eu disse que vai fazer sentido. Eu disse. Né? Então a gente tá falando de peixes, a gente tá falando de uma lua cheia em Libra, ou uma lua nova em Libra, né? Então a gente tá falando de relacionamento. E da forma que piscianas e piscianos se relacionam, né? É muito através dessa percepção é, de que a gente é uma coisa só, né? As relações são muito simbióticas para piscianas e piscianos, né? São muito é onde fica mais clara essa noção de que não existe separação entre eu e o outro, né? A gente é literalmente uma coisa só porque é todo mundo energia, né? Todo mundo não, todas as coisas são energia e nós estamos, né, completamente conectados. A gente é um grande sopão,
um grande caldo mágico cósmico, né, de energia. Então, assim, esse momento ele é muito doloroso, né, para piscianas e piscianos, justamente por causa desse estranhamento que rola em relação ao outro, sabe? De que de por que você não consegue ser bom, né? E por que você não consegue e ao mesmo tempo, por que eu sou ruim? Por que você não consegue ver o meu lado, né? Enfim, tudo na verdade é uma questão de você conseguir ver o lado da outra pessoa. Que existem problemas coletivos, sem dúvida, né? O coronavírus, ele é, antes de mais nada, uma questão de saúde pública global, né? Mas a gente também está falando, sabe? De pessoas que estão se lascando para descobrir como é que lidam individualmente com a pandemia, sabe? E, enfim, vários estudos já falam sobre isso, né? De que a segunda onda, né, do coronavírus, ela, ela na verdade, muito provavelmente vai ser uma onda ligada à saúde mental e não necessariamente a uma segunda onda de contaminação, sabe? Então, assim, é muito importante para a gente agora, sabe? Relativizar as coisas no sentido de que estamos tratando sobre pessoas, né? E ninguém nessa história é o mocinho ou é o bandido, sabe? Essa coisa de mocinho e vilão funcionou em algum momento nos filmes de Hollywood, mas, gente, pelo amor dos deuses, todos os deuses de todos os tempos, né? Vamos parar com isso. Não existe mais, sabe? Não funciona mais. Então, é isso, né? Diante da vida, o homem é bom, o homem está bom, o homem fica bom. A questão é que a gente precisa, antes de mais nada, se reconectar com essa consciência de que a gente amou, sabe? Que é uma consciência bem pisciana. Na verdade, a gente amou. Se a gente tivesse em condições normais de temperatura e pressão, estaríamos todos e todas agindo a partir do amor que nós somos efetivamente, sabe? E não com o mundo pegando fogo do jeito que tá. Literalmente, inclusive, né? Amazônia, Pantanal, enfim. É fácil se conectar, fácil de lembrar que a gente é amor, não, principalmente em momentos como esse, né? Mas justamente por isso é que é importante a gente fixar o pensamento nisso agora, sabe? Pra gente não deixar que essa realidade amorosa escape das nossas mãos, porque senão a gente transforma todo mundo em inimigo. E o mundo tá do jeito que tá justamente porque a gente já vinha transformando todo mundo em inimigo. Então, assim, continuar esse processo agora é. Meu Deus. É bronca. Então, amores, amores, é isso. Piscianas, piscianos, por favor, ajudem a gente a entender que a gente é tudo amor e que não existe separação real, tá? Não existe mocinho, não existe bandido. Estamos todo mundo no mesmo barco, sabe? Nesse sentido. E aí, enfim, até, né, falei nessa coisa, estamos todo mundo no mesmo barco. Mas eu vou me alongar mais ainda. Só mais um pouquinho. Estamos todo mundo literalmente no mesmo barco? Não, a gente sabe que não, né? Tem muita gente muito mais lascada
do que eu, do que você, né? Então, assim, é por isso também que é importante a gente lembrar que é amor, sabe? Porque a gente exerce o papel do amor e a gente estende as mãos para essas pessoas que precisam mais do que a gente agora, sabe? Então, não vou me alongar mais, porque, enfim, já 20 minutos de vídeo, ninguém vai ver. Mas é isso, tá bom? Para continuar essa conversa, estão aqui os comentários, estou lá no Instagram também, então vamos continuar de outras formas, ok? Se você curtiu o vídeo, curte aqui embaixo, dá aquele legalzão, se inscreve no canal, clica no sininho aí para poder receber as notificações, que o YouTube é muito bonzinho, avisa quando eu publico vídeos novos, tá? Muitíssimo obrigado por ter assistido um vídeo imenso de 21 minutos praticamente e até a próxima.